E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Assistiram o vídeo anterior? 30 minutos? Quase um curta-metragem? Pois é. Hoje temos mais uma caixa. Vamos lá para a gente não perder tempo. Essa aqui tem o nome de Especiarias da Terrinha. Ó, Especiarias da Terrinha, tem um menino com boné aqui, ó. Eu não sei o que pode ser. Eu não sei se temperos. Não sei, sinceramente. Pimenta do reino. Acho que especiarias deve ser isso, né? Canela. Meio pesadinho. Vamos lá. Vamos sem perder tempo. A gente já tem aqui, gente, um CD de uma banda chamada Expresso do Oriente. Aí, quando eu vi isso, eu paguei R$ 1 nesse CD, né? Quando eu vi esse CD, me veio à cabeça o Júlio Reni e o Expresso Oriente, aquele gaúcho. Tem até uma discografia interessante. E eu pensei, é a banda gaúcha sem o Júlio Reni, que é uma espécie de líder da banda. Mas não era, nada a ver. Olhando com mais calma, eu vejo que eles são de São Paulo, são patrocinados por uns hotéis, ó. E aí, na arte interna, temos 3 rapazes aqui. Muito provavelmente deve ser música instrumental. Sabe, a gente olha aqui a carequinha desse jeito, não tem um visual muito roqueiro, né? Provavelmente eu não ouvi. Aí procurei informações sobre essa banda Expresso do Oriente. Não achei muita coisa. Uma ou outra pessoa vendendo esse título no Mercado Livre, né? Mas pouquíssima informação, para não dizer quase nenhuma, né? Fica como uma curiosidade. Aqui, gente, uma peregrinação lá na Feira do Bexiga rendeu 4 CDs do Dorival Caymmi naquele esquema de 2 em 1, sabe? Quando o artista, quando a gravadora junta 2 álbuns do mesmo artista. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou falar do Dorival Caymmi que as pessoas já não saibam, né? Todo mundo já conhece o Dorival Caymmi. Você já leu livros do Jorge Amado? Capitães de Areia, Jubiabá? Já viu que os personagens se encontram na praia? Tem muita cena de barco. Vocês já viram documentários onde os pescadores estão arrastando a rede, tirando aquele monte de peixe do mar? Já viram os quadros do Caribe? As negras lá da cocada, do acarajé, as escadarias da Igreja do Bonfim sendo lavadas. Tudo isso, pessoal, tudo isso aparece na música do Dorival Caymmi. Dorival Caymmi é um compositor, um cantor, e ele é um melodista raro. Eu nem sei se a palavra melodista pode ser usada. O que eu quero dizer é o seguinte, ele encontra soluções sonoras no que parece ser um simples sambinha, no que parece ser uma música aparentemente fácil de fazer, mas não é. Há todo um apuro técnico na maneira do Dorival Caymmi cantar, né? Ele emerge nos anos 50, faz muito sucesso, vira o grande nome da música baiana e popular brasileira. E aí a família dele vai também aparecendo e construindo suas carreiras, né? A gente tem a Nana Caymmi, o Dori Caymmi, o violonista, né? Tem agora recentemente a Alice Caymmi. Eu gosto mais da voz da Nana Caymmi. Acho uma ótima cantora. A discografia dela não é tão boa, mas a voz é, né? E as pessoas gostam muito do disco do Dori Caymmi, que a capa é verde, que eu confesso que eu não ouvi ainda direito. Aqui, pessoal, nós temos, deixa eu pôr o óculos, 2 álbuns, um de 55 e um de 54. O primeiro é o Canções Praieiras e o segundo é o Sambas de Caymmi. Ou seja, a gente percebe que na metade da década de 50 ele já estava produzindo, ele já estava gravando. Aqui a reprodução da capa, ó. Aqui é a capa do primeiro álbum, que legal. Disco histórico, disco que entra em todas as listas de melhores álbuns da história da MPB, né? E aqui
já meio grisalho, já provavelmente o segundo álbum dele. Olha aqui, ó, né? Dorival Caymmi é aquele sujeito que imortalizou o jeito baiano de ser, construiu uma Bahia mítica, assim como eu citei lá os quadros do Caribe. A gente ouve a música do Dorival Caymmi e vai imaginando os personagens transitando na praia, se movimentando por Salvador e principalmente pescador, né? O Dorival Caymmi coloca muito mar na música dele, né? Aqui nós temos Ari Caymmi e Dorival Barroso, um disco de 58, e Caymmi e seu violão, um disco de 59. Esse disco, Ari Barroso, é a junção, é o encontro do Ari Barroso, o grande Ari Barroso, com o Dorival Caymmi, um encontro de gigantes aqui, né? Olha que interessante, nós temos o... Olha que sacada que eles tiveram. Você sabe que o Dorival Caymmi fala muito do mar, e o Ari Barroso é um apaixonado pelo Flamengo. Aqui, alguém que bolou a capa teve a feliz ideia de colocar o Dorival Caymmi com a camisa do Flamengo e o Ari Barroso meio com uma vestimenta de pescador. Ó. Uma grande sacada. Um canta o repertório do outro. Né? Nós temos um encontro feliz de duas vozes bacanas e principalmente dois compositores de mão cheia. Né? O outro CD, o outro álbum aqui, é esse, Caymmi e seu violão, que já saiu naquela série 2 em 1. É um disco conhecidíssimo do Caymmi, né? É um disco de 1959. Então, nesses dois CDs que eu mostrei, a gente já tem 4 álbuns. 4 álbuns da fase clássica do Dorival, ó. Certo? Isso aqui é uma coleção, provavelmente um box, que foi desmembrado e apareceu 4 CDs, que equivale a 8 álbuns, nas calçadas lá do Bexiga no domingo de manhã, né? Eu olhei, bati o olho e falei, pelo amor de Deus, vou levar isso. Eu achei que o cara ia pedir uns 10 reais e tal. Ele fez 5 reais cada um e os discos estavam lacrados, estavam no plástico, né? Eu comprei isso faz mais ou menos umas 2 semanas. Foi uma aquisição recente e eu coloquei numa caixinha pequena, nessa caixa de temperos, e eu já sabia, ela estava meio posicionada, fácil de pegar lá no quarto, né? Por isso que eu estou mostrando para vocês. Aqui nós temos o álbum Eu Não Tenho Onde Morar, de 1960, e Caymmi, de 65. Rosa Morena, São Salvador, Marina. Ó. Esse é o álbum que tem Marina. Né? No disco de 1960. Né? E no disco de 65, a famosa Maracangalha, que vocês já conhecem. Deixa eu achar a capinha deles para mostrar para vocês. Esse álbum também saiu naquela série 2 em 1, ó. Essa capa é conhecida, né? Vocês conhecem essa capa. E a outra é essa aqui, ó. O Caymmi com violão, ó. Esse disco do Caymmi com violão, eu acredito que deva ser muito raro em vinil. Eu nunca vi esse disco. Canções Praeiras, o primeiro, né? Eu já vi custando uma pequena fortuna. Mas esse aqui, ó, nas minhas idas nos sebos, eu nunca vi esse disco, né? Sei lá. Pode ser que eu não tenha visto, mas o disco não seja tão raro assim. E por fim, ainda falando de Caymmi, a gente tem o álbum Caymmi, de 72, e Caymmi também é de Rancho, de 73. Aqui a gente tem Promessa de Pescador, Morena do Mar. Olha como o mar é um tema recorrente na obra dele, né? Oração de Mãe Menininha, Rosa Morena, Acalanto, Sábado em Copacabana. Então, assim, finalizando aqui, esse CD já saiu sozinho, né? Já foi lançado no Brasil sozinho, né? Em vinil ele não é tão raro. E, por fim, esse aqui. Esse aqui também eu acho meio difícil achar em vinil, né? Ó, que é o disco de 73. O Rancho, quando eu falar Rancho,
Eu acho que é uma... Eu não ouvi com calma isso. Eu não conheço na totalidade. Eu acho que pode ser uma viagem do Caymmi no universo da música caipira. Posso estar falando uma besteira, né? Não sei. Será que é possível isso? Interior da Bahia, sair um pouco de Salvador, sair um pouco da praia. Pode ser, né? Vocês conhecem a obra do Caymmi? Fala pra mim, comenta alguma coisa, porque eu particularmente eu conheço os grandes sucessos, né? Sei da importância histórica dele com o violão. Ele é um cara que encontra melodias raras, né? Faz versos que ninguém espera, né? Encontra soluções que outros violonistas não fariam, né? Vamos dizer assim. Então, é um estilo meio intuitivo de tocar o instrumento, né? Aqui, dois CDs de uma banda chamada Barbatuques. Eles tocaram em Santo André alguns anos atrás. É um pessoal meio idolatrado pelos universitários aí, ó. O Barbatuques é uma banda com vários integrantes que faz um som usando o corpo como instrumento. Então eles usam muito palmas, eles batem o pé no chão, eles usam o dedo assim para fazer aquele barulho de champanhe, né, de estourar a rolha, né? Assim, eles usam o corpo como instrumento e a partir daí eles vão fazendo uma malha sonora e esses barulhos do corpo vão servindo como fundo para uma espécie de jogral que eles fazem, leitura de uns poemas. É uma música cabeça, vamos dizer assim. Mas dá para ouvir, não é nada muito cansativo, né? Mas não é um CD que você vai ouvir todo dia, né? Nós temos aqui Barbatuques, Corpo do Som. Eu acredito que seja um dos primeiros, se não o primeiro álbum deles, né? Parece que eles são paulistas. E essa edição em Digipack, o seguinte é esse, que apesar do título, é um dos últimos, eu acho, né? A gente tem aqui uma foto dos integrantes, um livrinho, né? Olha só, vou contar quantas pessoas tocam aqui participam desse CD. 3, 4, 5. 15 pessoas, né? Lendo os nomes eu não identifico ninguém assim que eu tenha já visto ou lido, algo que remeta a alguma coisa ligada à música, né? Porém são inovadores, né? Independente da gente gostar ou não, é interessante o som que eles fazem, né? R$1 na calçada do Bexiga. Aqui, vocês vão me matar, né? 2 CDs da Rainha dos Baixinhos, né? 2 CDs. E eu queria falar alguma coisa a respeito da capa desse CD, que é o Show da Xuxa, os primeiros álbuns dela. Que a turma fala assim: ah, vocês exageram, vocês pegam no pé da Xuxa com essa história de seduzir os garotos por causa do filme que ela fez. Gente, olha essa capa, as transparências. Olha aqui nos seios dela. Olha a posição que ela está na capa. E vê se isso já não é uma coisa para entortar a cabeça da meninada, né? Não? Então, nós temos aqui a música Xirra, que é uma música conhecida do repertório dela, e Doce Mel, né? As outras é aqueles truques de estúdios que os produtores fazem, né? Aqui, já um CD com a capa meio metalizada, quando a Xuxa ainda tinha cabelo. O nome do disco é 2000, né? Em 2000, estava graçando, imperando no Brasil o pagode, no ano 2000. Pagode e axé eram as bolas do momento, né? E não é estranho a Xuxa colocar na lista de músicas aqui do título uma música chamada Pagoxu, Pagode da Xuxa, Pagoxu, né? Profecias, sempre um tom meio místico aqui nas mensagens dela, né? E Rap da Xuxa, acredite se quiser, né? Interessante que a foto dela, um culto à personalidade aqui, né? R$1 também no Bexiga. Aqui nós temos um CD chamado Nem Pensar. Eu comprei todos esses CDs no mesmo dia
Esses primeiros todos que eu mostrei foram lá no bairro da Bela Vista, no Bexiga, e os outros foi na Feira do Rolo de Rude Ramos, que no momento oportuno eu vou explicar o que é essa Feira do Rolo de Rude Ramos, que acontece aos domingos, na beira da Via Anchieta, né? Atrás da faculdade Anhanguera. Né? Miriam Maria, voz, Sérgio Molina, músicas, interpretam as letras de Tamara Assunção. Olha só que interessante. Pegaram o repertório do Nego Dito, fizeram lá uma compilação do que eles acham mais legal, e aqui nós temos voz, violão e uma percussão mínima, né? Muito emotiva, né? Dessa dupla que eu não conheço. O Sérgio Molina eu já ouvi falar nesse nome. A Miriam Maria, para mim, é uma novidade. Canta bem, uma voz bonita, presta uma espécie de tributo ao Itamar Assunção. Aqui um achado interessante, né? Também nas feirinhas. Esse eu paguei R$2. Nós temos aqui um CD da Vânia Bastos, lançado pela gravadora Eldorado, com o atrativo de estar autografado, né? Um CD autografado pela Vânia Bastos. Ela canta aqui Rouxinol, do repertório de Gilberto Gil. Lembra aquela história que eu falei de pagar tributo aos cantores baianos? Que o Cláudio Júlio Tognoli fez até um livro? Eu não sei, a gente fica pensando, a gente vê trabalhos como esse, ó. A Vânia Bastos é uma cantora brilhante, tem uma voz linda. Ela vem da vanguarda paulistana, cantou nos discos do Arrigo. É uma cantora que pode se impor tranquilamente com qualquer repertório só pela extensão vocal que ela possui, né? E aqui ela canta músicas da Rita Lee, Frou Frou, A Filha da Chiquita Bacana, do Caetano Veloso. Vão tentando encaixar as peças como num dominó. A gente tem aqui Eduardo Gudim, Dorival Caymmi, que eu acabei de falar, vizinha do lado. O músico Paçoca e outros aqui, né, que eu não conheço. Então, olha só. É estranho isso, hein? Se a gente mergulhar a fundo, se algum universitário se propor a fazer uma tese de mestrado sobre os cantores que lançaram seus primeiros álbuns e citaram os baianos e gravaram os baianos nos discos de estreia, a gente pode se surpreender com o resultado. Só quero falar isso, não estou insinuando nada. Vocês aqui vão ligando os pontos. Lunário Perpétuo, Antônio Nóbrega. Esse músico, ele é um folclorista, ele toca vários instrumentos, ele conhece a cultura pernambucana, ele milita pela música nordestina há vários anos, mas todo mundo esqueceu de uma coisa. Eu vi, passou muito assim, foi coisa de segundos, né? O que eu quero dizer é o seguinte: eu estava assistindo a Rede Globo, talvez o Jornal Hoje, alguma coisa do tipo, quando mostrou o enterro do Chico Sainz. E o Antônio Nóbrega, por ser pernambucano, estava lá, né? E aí o repórter falou assim, e o Chico Sainz entrou para a história, porque o Chico Sainz estava na moda, estava fazendo sucesso quando ele morre, né? O repórter pergunta para o Antônio Nóbrega, que até então nunca fez sucesso, nem naquela época e nem hoje. Vamos ser sinceros, ele tem uma obra legal, mas ninguém conhece o Antônio Nóbrega. Aí a repórter fala assim, e aí, o Chico Sainz entrou para a história, ele vai ser lembrado como um grande artista da música nordestina? E aí o Antônio Nóbrega fala, acho que não. Isso só o tempo vai dizer, provavelmente temos que esperar, não sei o quê. Senti assim uma espécie de ciúme, e meio tipo assim, por que ela está perguntando isso para mim, né? Porque esse cara persegue o sucesso há muitos anos. Ah, você está sendo cruel, ele é reconhecido. Sim. O passar das décadas fez o Antônio Nóbrega ser um músico respeitado. Ele é realmente um cara que tem uma discografia interessante e tem um trabalho íntegro. Mas ele não é popular. E por fim, o último CD da caixa, né? Hoje o vídeo vai ficar curto. O Geraldo Azevedo, que alguns chamam de Geraldinho Azevedo. Vocês conhecem bem, cantor, acho que pernambucano, radicado no Rio durante vários anos.
primeiro álbum dele pela Som Livre, né? A gente tem aqui um pot-pourri, Jabutis e Borboletas. É um compositor, violonista, um músico muito interessante, tem uma discografia também legal e pouco conhecida, e participou daquele encontro com o Elba Ramalho, com o Alceu Valença, né? Aquele encontro de nordestinos lá. Gente, falamos um pouco hoje de música nordestina. Não foi proposital, foi um acidente. Sempre quando eu abro a caixa, eu tento não mexer, nunca mexo, né? Assim, eu nunca tiro um CD ou insiro outro para poder amarrar a história e ficar legalzinho, para fazer um vídeo temático. Longe disso. Porque eu penso assim, se eu começar a fazer isso, eu vou tirar a espontaneidade dos vídeos, né? E hoje o tema foi música nordestina, olha só. Falamos do Dorival Caymmi, do Geraldo Azevedo, do Antônio Nóbrega, um pouquinho da Xuxa, né? E eu queria falar assim, a música nordestina, a verdadeira música nordestina, ela é a do Luiz Gonzaga, ela é a música nordestina das décadas de 50 e 60. Quando a gente entra na década de 70, a gente encontra músicos brilhantes como Fagner, que eu aprecio muito, o Belchior, aquele cearense, o Edinardo, já com intenções pop. Eles tentam eletrificar a música, eles põem guitarra, eles usam uma percussão meio estranha, não é uma percussão totalmente folclórica, né? Nada contra, ficou legal, né? Que chega de encontro com os baianos. Gilberto Gil, Caetano Veloso, João Gilberto e os próprios novos baianos estavam fazendo música de altíssima qualidade, discos brilhantes na sequência, estavam erigindo a música nordestina, e o Luiz Gonzaga, o baião, o forró, vai ficando meio longe. A gente tem o Zé Ramalho na Paraíba e esses cearenses que eu falei, né? A música nordestina, inclusive, na época, né, na década de 70, era difícil você ir de um estado para o outro, né? Talvez isso tenha também afetado na troca de figurinhas entre os integrantes, né? Todos se encontram depois no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? Gente, é isso. O vídeo hoje foi esse, né? Quero agradecer vocês que estão participando do canal, que aguentaram assistir o último vídeo de 30 minutos, né? E em breve vamos ter as novidades. Vamos abrindo as caixas, vamos ver o que acontece, tá bom? Dúvidas, escrevam, dão like, compartilhem, comentem e até mais. A gente vai se ver em breve. Fiquem com Deus.